E aí, pessoal? Tudo beleza? Já parou para pensar em quem são as figuras que botaram o mundo para quebrar, que fizeram história e moldaram o mundo como a gente conhece hoje? Aqueles caras e minas, cujas ações ecoaram pela história, transformando sociedades e deixando um legado que a gente sente até hoje? Por trás de cada reviravolta, de cada passo à frente, existe uma história, um contexto e principalmente pessoas incríveis. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 figuras mais importantes da humanidade, na minha humilde opinião. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque vamos desenterrar histórias fascinantes e entender por que essas figuras lendárias ainda são reverenciadas. Então se preparem para ter a mente expandida, porque a lista promete ser polêmica e intrigante. Fique ligado até o final. Imagina só. China Antiga, um período de treta e guerra para todo lado. A sociedade estava indo de mal a pior, e a violência rolava solta. Surge então Confúcio, um professor que queria ensinar as pessoas a viverem numa boa. Ele propôs um sistema de valores que influenciaria a China e o mundo por mais de 2000 anos. Às vezes, as maiores revoluções acontecem com ideias. A filosofia de Confúcio, baseada na ética, respeito, sabedoria, família e justiça social, uniu um império colossal e ainda hoje reverbera em diversas culturas. Galileu Galilei, o cara que desafiou o dogma e olhou para o céu com outros olhos. Naquela época, a Igreja Católica ditava as regras do universo. A Terra era o centro de tudo. Mas Galileu resolveu testar essas verdades. Ele viu que a Lua tinha crateras e imperfeições. Observou que Júpiter tinha suas próprias luas. Essas descobertas questionaram o poder da Igreja. Galileu foi julgado por heresia e obrigado a negar suas descobertas. Mas suas ideias abriram caminho para um novo entendimento do cosmos. E aí, galera capitalista? Estão prontos para conhecer o cara que moldou o mundo em que vivemos hoje? Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, escreveu A Riqueza das Nações e mudou para sempre a forma como entendemos a economia. No meio da Revolução Industrial, surge Adam Smith com uma ideia revolucionária. E se a gente deixasse o mercado se virar sozinho? A famosa mão invisível do mercado. Adam Smith defendia que cada um, buscando o seu próprio leitinho das crianças, acabaria contribuindo para o bem-estar geral da sociedade. Essa lógica, segundo Smith, se aplica a tudo na economia. Essa é a base do liberalismo econômico, livre mercado, livre concorrência e o mínimo de intervenção do Estado. Mas será que o mercado se autorregula mesmo? Essas são perguntas para a gente discutir em outro vídeo. E agora, abram alas para a rainha da ciência, Marie Curie. Uma mulher polonesa, lutando contra o machismo e a xenofobia, tornou-se uma das cientistas mais importantes de todos os tempos. Marie Curie não se intimidou com os obstáculos, ela simplesmente passou por cima com a sua genialidade. Junto com Pierre Curie, desvendou os segredos da radioatividade, isolando o polônio e o rádio. Suas descobertas abriram um novo leque de pesquisa e renderam a ela 2 prêmios Nobel. Preparem-se para conhecer o filósofo barbudo que virou meme, mas que também causou tremedeira nos sistemas capitalistas, Karl Marx. No século XIX, enquanto a galera celebrava o progresso tecnológico, Marx olhava para a galera que ralava nas fábricas, explorada em condições precárias. Marx denunciou as injustiças sociais, a exploração da classe trabalhadora e a concentração de capital nas mãos de poucos. Suas ideias, reunidas no Manifesto Comunista e em O Capital, se tornaram a Bíblia dos movimentos operários e inspiraram revoluções ao redor do mundo. As teorias de Marx são complexas e foram interpretadas de diversas formas ao longo da história. As ideias de Karl Marx continuam a provocar debates acalorados sobre justiça social, igualdade e o papel do Estado na economia. Imagine um cara que antes dos 30 anos já tinha conquistado o maior império que o mundo já tinha visto. Alexandre, o Grande. Filho de Felipe II da Macedônia, Alexandre herdou não só o reino, mas também a ambição do pai.
Com apenas 20 anos, ele assumiu o trono e partiu para conquistar o mundo, liderando seus exércitos em batalhas épicas. Mas Alexandre não era só um conquistador implacável, ele também era um visionário. Ele buscava unificar culturas, promovendo o casamento entre seus soldados e mulheres dos povos conquistados. Alexandre, o Grande, morreu jovem, aos 32 anos, mas seu legado atravessou os séculos. Ele expandiu o mundo grego, espalhando a cultura helênica por todo o Oriente Médio e Ásia Central. Preparem-se para conhecer a história de um homem que, em meio ao deserto da Arábia, no século VII, deu início a uma revolução religiosa, social e política. Maomé, o profeta do Islã. Naquela época, a Arábia era uma região tribal, politeísta, com costumes que hoje consideraríamos absurdos. Maomé, um comerciante de Meca, recebeu a visita do anjo Gabriel e a revelação do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Maomé começou a pregar a crença em um único Deus, Alá, e a denunciar as injustiças sociais da época. Sua mensagem atraiu milhares de seguidores, dando origem a uma nova religião, o Islã. Maomé enfrentou perseguições, guerras e traições, mas nunca abandonou sua fé. O Islã, religião fundada por Maomé, se tornou uma das maiores religiões do mundo, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de fiéis. E aí, galera da física, estão prontos para conhecer o cara que viu a maçã cair da árvore e revolucionou a ciência? Isaac Newton, o gênio que desvendou os mistérios da gravidade, da luz e do movimento. No século XVII, a ciência ainda estava engatinhando, tentando entender os fenômenos naturais. Newton, um jovem brilhante, passou anos a fio trancado no seu quarto, estudando, observando, calculando e formulando teorias que mudariam o mundo. Ele formulou a lei da gravitação universal, explicando por que os objetos caem no chão e os planetas orbitam o Sol. Ele também desvendou os segredos da luz e desenvolveu o cálculo infinitesimal, ferramenta essencial para a física, engenharia e matemática. As descobertas de Newton impulsionaram a Revolução Industrial e lançaram as bases para a física moderna. Preparem-se para conhecer a mente genial, o físico rockstar Albert Einstein. O cara que revolucionou a física moderna e expandiu os limites da nossa imaginação. Einstein, com sua teoria da relatividade, mudou nossa compreensão do espaço, tempo, gravidade e universo. No início do século XX, a física clássica, baseada nas leis de Newton, reinava absoluta. Mas Einstein, um jovem físico, questionava e buscava uma explicação mais profunda para os mistérios do universo. Ele formulou a teoria da relatividade especial, mostrando que o tempo e o espaço não são absolutos, mas relativos a quem observa. Ele também propôs que a energia e a massa são equivalentes, expressas na famosa equação E igual a mc ao quadrado. Suas ideias revolucionaram a física, a astronomia e a cosmologia. E chegamos à figura mais controversa e inspiradora dessa lista, Jesus Cristo. Um homem que dividiu a história em antes e depois. Um líder religioso que pregou o amor ao próximo, o perdão e a compaixão. Independente da sua crença, é inegável que a figura de Jesus Cristo transcende o campo religioso e impacta a cultura, a arte, a filosofia e a história do Ocidente. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão, perdão e justiça social continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Jesus foi preso, torturado e crucificado pelos romanos. Mas sua morte não representou o fim, mas sim o início de uma nova era. E aí, pessoal, essa foi a minha lista das 10 pessoas que mudaram o curso da história. Lembrando que essa é a minha visão, baseada em muita pesquisa e em como eu enxergo o impacto dessas figuras no mundo. Cada um desses nomes deixou um legado que ecoa até hoje, seja na ciência, na filosofia, na política ou na religião. Eles desafiaram o status quo, quebraram barreiras, revolucionaram o mundo com suas ideias e ações. Mas e aí, qual é a sua opinião? Concorda com a minha lista?
Acha que esqueci de alguém importante? Deixa aqui nos comentários a sua lista das 10 pessoas que você acha que mais impactaram a história da humanidade. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos botar essa galera para pensar um pouco.